Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, informações sobre o mercado da bola. Além disso, vamos trazer também a situação do Bahia com planejamento com relação a alguns atletas. Para completar, informações também sobre o CT, situação que aconteceu no estádio Rei Pelé. E muito mais e mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso, muito obrigado a cada um de vocês, ultrapassamos os 84 mil inscritos agora no canal Bora Bahia, 84.005 para ser exato com vocês, agora 16 mil para chegar nesse ano, contando com vocês, aos 100 mil inscritos aqui no canal. Então verifique se você está inscrito, se não tiver, a gente segue aqui com a campanha, segue com a missão e vamos que vamos aí, contando com vocês. Rumo aos 100k. Muito obrigado, claro, aos 84 mil inscritos. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo informações aqui a respeito do nosso tricolor de aço. E tem aqui a revelação, né, que indiretamente a gente acaba até compreendendo, né, melhor dizendo aqui, a situação do mercado da bola para vocês entenderem. Tá aqui, gente, Vini Casagrande trouxe mais cedo. Novo reforço do Flamengo, André Ventura chega nesta terça às 22h35 ao Rio de Janeiro para exames médicos e depois assinar contrato por 4 anos. O goleiro, como informamos mais cedo, foi contratado pelo Flamengo junto ao Gil Vicente por 1,5 milhão de euros. O rubro-negro entende que o jogador é uma oportunidade de mercado e por isso fez o movimento após a indicação de um dos empresários do atleta. Tá aí, gente. Na verdade, Boto, que é o diretor do Flamengo, não sabia, o Bahia já estava na jogada e depois chegou. E a verdade é uma só, atravessaram. E o Bahia não quis entrar em batalha porque eles inflacionaram. Foi a parte do custo total. E tá aqui, gente. Inclusive, informação que já veio também de outros veículos. E nosso querido Marino Júnior esclareceu aqui, entre salário, luva e premiação, André Ventura poderá receber aproximadamente 47 milhões de reais em 4 anos de contrato. Tá aqui, gente, porque foi 1,5 milhão de euros mais 10% de uma futura venda, contrato de 4 anos. Então vejam vocês essa soma aqui, 4 anos, 47 milhões, praticamente 12 milhões por ano. Então o custo mensal de 1 milhão de reais é muito alto, sabe? Então a gente acaba compreendendo que são situações até abusivas, né? Situações até abusivas, mas o Flamengo inflacionou e foi nesse ponto aí que o Flamengo levou e o Bahia, para mim, de forma consciente, não quis entrar nessa disputa e é isso, né? Seguir adiante que o scout ache. Tem muito goleiro bom por aí, caso queira, né? Trazer um goleiro de repente de qualidade, às vezes um sul-americano, e aí é tentar ser criativo. Enquanto isso, a gente segue com os goleiros que a gente tem à disposição. Tem informação sobre Pituaço. Tá aqui, gente, finalmente, liberação. Após liberação da prefeitura, Pituaçu, né, tem um alvará emitido e está apto a receber jogos do Baianão. Tá aí, gente, dia de hoje, hein? Dia de hoje tá aqui, o estádio de Pituaçu está oficialmente liberado após a emissão do alvará municipal de funcionamento. A autorização foi concedida após a regularização junto à Secretaria Municipal da Fazenda, etapa necessária para a conclusão do processo administrativo. Tá aqui, gente, já tiveram todos os laudos, né, que estavam permitindo, e com a emissão do alvará municipal, a capacidade do estádio passa a seguir os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, podendo chegar até 18 mil torcedores, conforme determina a lei geral do esporte. Então tá aí, né? Quando tiver alguma situação envolvendo a Fonte Nova, tá aqui, o gramado, né, dizem estar recuperado, e é mais uma opção para a nação tricolor, que tem sim muito carinho com o Pituaçu, ainda que a Fonte Nova seja a nossa casa. Falar nisso, vamos trazer aqui informação importante a respeito do CT do Bahia. Tá aqui, gente. Bahia recebe licença ambiental do INEMA e encaminha obras do novo CT em Camaçari, entenda. Reportagem aqui do BN. O INEMA concedeu autorizações ambientais necessárias para o início das obras do novo CT do Bahia, que será construído em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Empreendimento que reúne um CT em um complexo pluriresidencial será implantado em uma área de aproximadamente 60 hectares, localizada às margens da via metropolitana, nas proximidades do pedágio da concessionária Bahia Norte. De acordo com a portaria publicada pelo órgão ambiental, o projeto será dividido em 2 setores. A área esportiva contará com 12 campos de futebol, um mini estádio, unidade escolar voltada à formação de atletas, estrutura de hotelaria, alojamentos e um centro administrativo. Setor residencial, situado do outro lado da rodovia, prevê a implantação de um loteamento com 180 unidades. Para a execução do projeto, o INEMA autorizou a supressão de vegetação nativa em uma área de 56,37 hectares com validade de 5 anos, e vai ter também um volume de material também que vai ser retirado, e também foi emitida autorização para manejo da fauna, que obriga o Bahia
a realizar ações de salvamento e monitoramento de animais silvestres durante a fase de implantação. A licença de instalação, LI, igualmente válida por 5 anos, condiciona a continuidade das obras ao cumprimento integral da legislação ambiental e das notas técnicas do INEMA. Entre as exigências, o BAE deverá apresentar ao órgão ambiental o cronograma de execução das atividades com antecedência mínima de 45 dias. O complexo promete ser o maior e mais moderno da América do Sul, reforçando o compromisso do Grupo City com o Tricolor. Que tal o nome, né, gente? City Football Academy Bahia. É CFA Bahia, tá? Localizado em Camaçari, nas proximidades da via metropolitana, o CT terá uma área de 560 mil metros quadrados, sendo 20 mil metros quadrados de área construída, viu, gente? Tá aí, né? Claro, né? 12 campos, hotelaria, mini estádio, né? E futebol também feminino. Então tá aí, fantástico. Importantíssima essa licença. E do que eu, inclusive, há algum tempo apurei digamos assim, né? A parte mais burocrática e que poderia travar é a licença, né? Porque o grupo tem um know-how muito grande para a construção. E aí, com a licença, realmente, aí, nem duvide vocês, de o CT ser entregue antes do final de 2027. Não duvidem, tá? Aqui não tem como cravar, mas as informações que a gente apurou é no sentido de que o know-how realmente é impressionante e a preocupação deles com a fixação de prazo era com base na liberação da licença ambiental, que acabou sendo rápida. De todo modo, eu estou até apurando se há algumas outras licenças que eventualmente serão necessárias. A gente sabe, né, de toda essa burocracia necessária envolvendo a questão ambiental, e qualquer novidade eu trago para vocês. Estou em processo de apuração, mais do que eu obtive aqui com as licenças todas ok. A parte da construção aí vai ser realmente bastante efetiva, que assim seja, né? Logo, logo vamos ter simplesmente o maior e melhor CT da América Latina. Por sinal, tá aqui, ó, gente, o cronograma, a página Retweets do Bahia trouxe muito bem aqui essa questão que a gente tinha trazido na época, né? Janeiro a dezembro de 25, planejamento e licenciamento, vejam vocês. Janeiro a julho de 26, estudos preliminares com detalhamento dos estudos para início das obras. Julho a janeiro de 27, terraplanagem e preparação completa do terreno. E de janeiro a dezembro de 27, construção e entrega. Então tá aí, gente. Cronograma ponto a ponto. Mas repito, como eu disse a vocês, né? O know-how do que eu soube. E não é, não é surpreendente. Acabaram recentemente de entregar o CT do Palermo e de outros clubes do grupo aí. É que realmente, de repente, né, a gente possa ter uma coisa caprichada aí, inclusive antes do tempo, ainda que de repente o Bahia segure a onda para entregar, inclusive, no final da temporada. Tem informação agora sobre o planejamento do Bahia com relação à contratação. Tá aqui, gente, fica ou não fica, eu vejo como o Bahia analisa o futuro de Matheus Bahia e Miqueias. E tá aqui, né, o Bahia emprestou 10 jogadores a clubes do Brasil e do exterior, desse total 5 encerraram definitivamente o vínculo com o Bahia, por venda ao término do contrato. Rafael Ratão foi vendido, Iago Felipe encerrou o contrato, Vitor Hugo vendido, Denis Júnior e Caio Roque também encerraram o contrato. Outros dois foram reintegrados ao elenco, Meia J e Marcos Vitor. Marcos Felipe segue vinculado ao Espul da Turquia, cumpre contrato de empréstimo até o fim da temporada europeia, ou seja, meio do ano. E 2 atletas emprestados ainda possuem contrato com o Bahia, lateral Matheus Bahia, que atuou pelo Ceará, e o volante Miqueias, que defendeu o América Mineiro. Segundo a apuração do BN, a diretoria trabalha com a possibilidade de negociar ambos em definitivo ainda na primeira quinzena de janeiro. Caso não surjam propostas satisfatórias, os 2 jogadores deverão se representar no CT para iniciar a preparação enquanto novas ofertas são avaliadas. Tá aí, gente, é por aí mesmo que a gente obteve. Em relação a Miqueias, era esperado. Em relação ao Matheus Bahia, até já se despediu lá do Ceará, com os colegas de lá, e a tendência é essa, que o Bahia realmente, o planejamento é nesse sentido, obtenha alguma venda e reforce o caixa com relação ao jogador Matheus Bahia. Tem informação sobre bid, informação importante, está aqui nosso querido Fê, foi reproduzindo o site da CBF, lateral direito Roman Gomes foi registrado no bid, já pode entrar em campo com a camisa do Bahia, está aqui, gente, contrato definitivo, e agora é jogador oficialmente do Bahia. Para completar, vou trazer aqui uma situação, assim, não vou dizer nem triste, né, uma situação lamentável, eu posso dizer assim, né, besteira, realmente para mim é uma besteira, mas vocês vão ver aqui. E tá aqui o BN repercutindo. O torcedor é retirado do Rei Pelé após aparecer com a camisa do Bahia em jogo do campeonato alagoano, gente. Veja você. Aqui é o torcedor do CRB. O torcedor é retirado do Rei Pelé após aparecer com a camisa do Bahia em jogo do campeonato alagoano. Vejam vocês. Que besteira, né? Vejam aqui o vídeo para depois comentar um pouco mais. Não, baixa nada.
Tá aí, gente, que besteira, né? Se fosse um jogo, sei lá, Bahia e CRB, eu entenderia, até de azul, CSA de azul. Se fosse o caminho do CSA, evidentemente, né, a gente entenderia, mas mero capricho. A impressão que dá é que o Bahia deve estar incomodando, né? Enfim, né? A gente vê ainda esse tipo de besteira, né? No Clube Nordestino, confesso a vocês que se fosse um torcedor com a camisa do CRB na Fonte Nova, provavelmente não teria maior repercussão, maior relevância perante, inclusive, a torcida do Bahia. Enfim, para completar, vou trazer aqui informação boa, né? Aquele negócio que a gente fala sempre, assinado é assinado, tá? E o Bahia acabou de oficializar aqui, viu, gente? Tudo assinado. Anunciado sexta-feira, novo contrato do atacante Juan Pablo com o Esquadrão, agora vai até 2030. Tá aí, gente. Então, o Bahia já tinha anunciado, né, que ia, assim, renovar o contrato até 2030, ampliou a multa para 1 bilhão e 200 milhões, e agora está assinado, tá inclusive o registro, depois do contrato devidamente assinado, o Bahia agora está tendo esse costume de formalizar, né, de registrar, de publicar a assinatura. Enfim, né, agiu bem, o Paulo foi muito bem na partida, inclusive, uma projeção fantástica para ele aí, e aquilo, né, no papel, e agora o Bahia oficializa a renovação importante de contrato do nosso atacante, Juan Pablo. Então é isso, gente. Para completar, antes que eu esqueça, duas dicas bem legais para vocês chegarem juntos. Continua a promoção na Centauro, o cupom BARA10 você já conhece. E as cores do Bahia, que tem da Lacoste, um sapatênis, né, branco, com detalhes em azul e em vermelho. Chega junto, use o cupom BARA10. Qualquer produto vendido e entregue pela Centauro, você pode usar o cupom BARA10 e aproveite. E além disso, a rede social, para você ficar muito bem informado sobre as notícias do nosso Bahia. Só bolha do Bahia, é Orbe Bahia, gente, Hype Bahia. Tudo aqui sobre o Bahia, tem uma galera participando, tá aqui inclusive Fabrício Santos, torcedor, repercutindo muita coisa, José Teles repercutindo essa eliminação nossa, na copinha, inclusive. Então chega junto, eu tenho alguns convites, é só mediante convite, eu tenho 155 convites, vou deixar o link no comentário também na descrição do vídeo, você clica, faz o cadastro, baixa o aplicativo da Orbe e vem com a gente. Tamo junto, saudações colores, até a próxima.